Já reparou como às vezes você acorda sem peso algum e termina o dia exausto por dentro, mesmo sem ter acontecido nada grave? Não foi uma discussão, não foi uma perda, não foi um problema visível. Foi algo silencioso, invisível. Pequeno demais para ser notado, mas grande o bastante para roubar a sua paz aos poucos. Existem hábitos que não gritam, eles sussurram. Entram pela porta dos fundos da sua mente, ocupam espaço no seu silêncio e, quando você percebe, já não sabe mais onde foi parar aquela tranquilidade que antes parecia natural. Hoje eu quero te contar uma história, não para te ensinar o que fazer, mas para te fazer enxergar aquilo que talvez você esteja vivendo sem perceber. Eu me lembro claramente da primeira vez em que percebi que algo estava errado comigo. E não foi num dia difícil, foi numa tarde comum. O céu estava limpo, o vento entrava pela janela, o café esfriava sobre a mesa enquanto eu fingia trabalhar. Tudo parecia normal, mas dentro de mim havia um ruído constante, como um chiado de rádio mal sintonizado. Nenhuma tragédia, nenhuma dor específica, apenas uma inquietação sem nome. Uma sensação estranha de que eu estava cansado, sem saber exatamente do que. Nos dias seguintes, essa sensação não foi embora. Ela não gritava, não me impedia de viver. Apenas me acompanhava. No ônibus, eu observava as pessoas e sentia que estava sempre em atraso em relação a elas. No trabalho, fazia o que precisava ser feito, mas sem presença. Em casa, respondia mensagens sem realmente ouvir. A paz não havia sido arrancada de mim. Ela tinha sido consumida lentamente, por pequenas escolhas que eu nem percebia estar fazendo. Foi então que comecei a reparar nos detalhes, pequenos gestos, quase invisíveis. O primeiro deles era simples. Eu vivia antecipando o que ainda não tinha acontecido. Meu corpo estava no presente, mas minha mente estava sempre 2 passos à frente, imaginando problemas que ainda não existiam. À noite, deitado no escuro, eu criava diálogos que nunca aconteceriam. Revivia conversas que já tinham passado, como se a minha mente precisasse estar ocupada com algum tipo de ruído para não encarar o silêncio. Um velho pensador dizia que não é o peso do dia que nos cansa, mas o peso que carregamos dentro da cabeça. E eu carregava dias inteiros, antes mesmo de eles nascerem. O segundo hábito era quase imperceptível. Eu comparava minha vida com a dos outros em silêncio. Não falava disso, não demonstrava, apenas observava. Alguém parecia mais tranquilo do que eu, alguém parecia mais resolvido, alguém parecia mais seguro. E cada comparação dessas era como um pequeno corte invisível. Não doía na hora, mas sangrava por dentro. Eu não invejava, eu apenas diminuía a mim mesmo sem perceber, como se minha própria história nunca fosse suficiente. O terceiro hábito era responder ao mundo antes de me escutar. Sempre que algo me incomodava, eu reagia por dentro. Não gritava, não brigava, mas criava narrativas silenciosas, interpretava olhares, supunha intenções, dava sentido às coisas sem perguntar se aquele sentido era real. Uma palavra atravessada virava um julgamento, um silêncio virava rejeição, um atraso virava desprezo. Um antigo ensinamento dizia que a mente humana é uma excelente contadora de histórias, mas nem sempre uma boa narradora da verdade. E eu estava acreditando em cada história que minha mente inventava. O quarto hábito era mais sutil ainda. Eu negligenciava meus próprios limites. Não dizia não. Não por medo, mas por hábito. Respondia a mensagens quando já estava cansado. Assumia tarefas quando já não tinha espaço interno. Me colocava disponível quando, por dentro, eu só queria silêncio. E cada vez que eu ultrapassava meus próprios limites, algo em mim se retraíra. A paz não se perde apenas quando alguém invade seu espaço. Ela se perde quando você mesmo deixa a porta aberta sem perceber.
O quinto hábito era carregar mágoas em silêncio. Eu não confrontava, não resolvia, apenas guardava. Pequenos desconfortos iam se acumulando como poeira nos cantos da alma. Eu dizia para mim mesmo que não era nada, mas era. Sempre é. Um antigo mestre escreveu que o ressentimento é como beber veneno esperando que o outro sinta o efeito. E ainda assim, eu bebia esse veneno em pequenas doses diárias, acreditando que estava sendo forte por suportar. O sexto hábito era ignorar o corpo, dormir mal, respirar curto, comer rápido, estar sempre em movimento, como se parar fosse perigoso. O corpo falava em forma de cansaço, mas eu respondia com pressa. O corpo pedia pausa e eu oferecia distração. Um velho texto dizia que a mente que não descansa acaba ensinando o corpo a adoecer. Eu não estava doente, mas também não estava inteiro. E o sétimo hábito, talvez o mais silencioso de todos, eu me afastava de mim mesmo. Eu ocupava cada espaço interno com ruído, vídeos, músicas, notificações, pensamentos, preocupações. Não deixava espaço para o vazio, não por medo do tédio, mas por medo do que o silêncio poderia revelar. Porque o silêncio não acusa, ele mostra, e às vezes o que ele mostra não é confortável. Foi só quando um dia, sentado sozinho em um lugar que costumava ser cheio de gente, eu percebi que a paz não tinha sido roubada de mim. Eu a tinha entregado em pequenas parcelas. Ninguém tinha me tirado, eu tinha cedido. Não por fraqueza, mas por inconsciência. Há uma antiga parábola que diz que um homem perdeu um tesouro dentro de casa, mas saiu para procurá-lo na rua porque lá havia mais luz. A paz funciona assim. Muitas vezes procuramos fora aquilo que foi se perdendo dentro. E não é por maldade, é por hábito. Há coisas que não destroem nossa paz com violência. Elas a desgastam com repetição. Talvez nada do que foi dito aqui seja novo para você. Talvez você já tenha sentido esse ruído por dentro em algum momento. Não como dor, mas como ausência de silêncio. A paz, quando se vai, não deixa um buraco visível. Ela deixa um cansaço que não se resolve dormindo. E às vezes, tudo o que precisamos não é mudar a vida inteira, mas perceber os pequenos hábitos que nos afastam dela todos os dias. Você acredita que a paz se perde assim, em silêncio? Isso já passou pela sua mente em algum momento? Se essa reflexão tocou você, talvez não tenha sido por acaso. Se inscreva no canal, apenas se esse tipo de silêncio também faz sentido para você.